Hoje iremos entrevistar o candidato à reeleição para a Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio, a exemplo de como fizemos também com o candidato Capitão Wagner. Vem com a gente acompanhar mais esse TV Select. Aqui estamos com o candidato à reeleição da Prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio, e iremos fazer algumas perguntas a ele. Então, prefeito, eu queria saber quais são as suas propostas para as comunidades mais carentes de Fortaleza nessa talvez reeleição. Primeiro, agradecer a oportunidade de conversar com vocês, com o João, Isadora, Daphne e Felipe. Enfim, é muito importante saber que jovens do segundo ano do ensino médio estão preocupados com o destino da cidade, com o futuro do que é a nossa capital, a quinta maior capital do Brasil, uma das cidades de maior importância e relevância econômica e social para o Nordeste brasileiro, e por isso mesmo que essa é uma eleição que não deve se limitar a uma disputa do fulano com Beltrano, ou do partido A com o partido B. Deve ser uma disputa de ideias, de visões, de propostas, porque o que estará em jogo nos próximos 4 anos são essas ideias e propostas que estão sendo debatidas agora na cidade de Fortaleza. Isadora, nós temos algumas ações para as comunidades mais vulneráveis, né? Fortaleza tem um histórico recente que acaba produzindo uma realidade social muito desafiadora. Nós praticamente ao longo de 60 anos não tivemos nenhum planejamento. A cidade cresceu de forma desordenada e hoje nós concentramos vários bolsões populacionais onde as pessoas vivem sem esgoto, sem pavimentação, sem serviços públicos básicos, graças a um crescimento da cidade que aconteceu sem planejamento e sem ordenamento. E a gente agora está correndo atrás do prejuízo. O ideal é que o crescimento da cidade acontecesse de forma planejada. Primeiro se fizesse drenagem, saneamento, pavimentação, luz, para depois chegarem as pessoas para viverem lá com os serviços públicos. Mas a realidade não é essa. Então a gente, ao longo desses 4 anos, a gente fez 60 obras de urbanização. 60 comunidades que não tinham praticamente nada, viviam na lama e na areia. A gente fez drenagem, pavimento, calçadas, iluminação, para garantir mais qualidade de vida nessa urbanização. Isso é uma etapa. Claro que falta ainda um tanto maior ainda de outras comunidades que não têm esse mesmo direito, esse mesmo benefício ainda. E no segundo mandato a gente está com um financiamento para levar essa mesma urbanização para outras 60 comunidades em média. Além disso, como eu disse, da linha da perimetral para baixo estão os principais bairros da Regional 6 e 5 e um pedacinho da 3. Esses bairros concentram hoje quase 40% da população. E grande parte dessa população passou a ocupar esse espaço da cidade de 30 anos para cá. E faltam ainda muitos serviços. Tanto que as nossas escolas em tempo integral, as novas creches, os novos postos de saúde, as novas UPAs do município, as novas areninhas, grande parte delas se concentram nessas áreas e comunidades mais vulneráveis, exatamente pela falta de planejamento anterior. A gente está tentando compensar a ausência desses equipamentos nessas comunidades. Desculpe a longa resposta para uma inteligente pergunta. Então, candidato, nós gostaríamos de saber quais são as suas propostas para a melhoria da saúde na nossa cidade. Daphne, esse é o serviço público mais usado na cidade de Fortaleza. Só para dar uma ideia para você de comparação, bilhete único, a gente tem 1.200.000 usuários do bilhete único. E alguns até não são de Fortaleza, são da região metropolitana que se utilizam do serviço dentro da cidade. Nós temos um pouco mais de 200.000 alunos na rede municipal de educação. E temos mais de 2 milhões de fortalezenses que são usuários do nosso sistema municipal de saúde. Então, esse é o serviço mais usado da prefeitura pela cidade. E, infelizmente, isso é realidade em Fortaleza e em todas as capitais brasileiras. A saúde é o serviço mais mal avaliado no Brasil inteiro. E grande parte disso se deve à falta de recurso. A saúde depende de recursos municipais, mas depende muito de recursos federais. E ano a ano, os recursos federais têm minguado. E a Prefeitura de Fortaleza tem aumentado a sua participação com a saúde. Para dar uma ideia de valor, Fortaleza gasta em torno de 27% de todo o seu orçamento só com saúde. Nós somos das 12 capitais brasileiras a capital que mais gasta com saúde. Nos últimos anos passamos a ser. Isso permitiu avanços,
mas a gente tem que ter a humildade e a consciência que persistem ainda grandes desafios. Nós duplicamos a cobertura do Programa de Saúde da Família, contratamos 360 médicos, abrimos 250 novos leitos hospitalares, abrimos 5 novas UPAs, abrimos uma nova policlínica, melhoramos vários indicadores e um deles nos dá muito orgulho, ter reduzido pela metade a mortalidade materna na cidade. Mas ainda persistem desafios. Um deles é ajustar o estoque de medicamentos e insumos médicos e materiais médicos nos postos e hospitais. Estamos aí com um sistema novo de estoque e distribuição em implantação. Um outro desafio são as filas para exames e consultas, que é uma realidade nacional. Nós estamos criando uma rede de policlínicas. Abrimos uma primeira no Janguruçu e vamos abrir uma segunda agora no Jockey Club esse ano. E temos um plano de abrir mais 3 no próximo mandato, e especificamente só para fazer isso. Exames especializados e consultas médicas especializadas. E uma terceira tarefa é melhor estruturar a nossa rede hospitalar para acabar com os leitos de corredor. Eu tenho 41 anos. À época, ainda estudante de medicina, na década de 90, já existia leite de corredor. E grande parte disso se deve à limitação física em alguns dos nossos hospitais. E para isso a gente está já agora em obra, vão ficar prontas essas obras no próximo governo, eventualmente meu ou do outro candidato, vai depender da decisão democrática da população de Fortaleza, mas são obras que vão garantir 450 novos leitos em 5 hospitais. Vamos lá, JF, Hospital da Mulher, 3 frotinhas, 7 hospitais, 3 frotinhas, Nossa Senhora da Conceição e Gonzaguinha da Barra. Então, só o JF2 vai ganhar 203 novos leitos. Então, com isso, a gente vai estruturar melhor a saúde. Mas minha resposta é, com muita humildade, fizemos muito, mas temos um outro tanto maior ainda para ser feito na saúde. Temos ainda grandes avanços e ninguém resolve a saúde num passe de mágica. Seriedade, humildade para reconhecer os problemas, transparência para poder apresentar as dificuldades, mais investimento e seriedade na saúde é o que ano a ano, etapa por etapa, vai consolidar um sistema de saúde melhor para a população. Então, Roberto, quais são seus projetos culturais para jovens de 13 a 16 anos? Nós abrimos nessa gestão a tarefa de um prefeito. Eu hoje, enfim, depois de 3 anos e 10 meses, tenho isso muito claro na minha cabeça, é continuar as boas coisas do passado, é poder criar novas respostas para problemas do presente e preparar a cidade para o futuro. Eu peguei uma boa ideia do passado, que foi o Cuca. Havia um Cuca aberto na cidade, na Barra do Ceará, e 2 que estavam em obras pela metade. Nós terminamos esses 2 Cucas, um do Monubim e outro no Janguruçu. Estamos com um novo financiamento para fazer mais 3 no futuro. Será um no Zé Walter, um outro no PC, onde é o CSU do PC, e um outro no Vicente Pinzon. Serão 6 equipamentos que têm não só uma programação cultural, mas também, fortemente, uma programação cultural e formação cultural. Hoje no Cuca, além de ter uma agenda de cinema, de teatro, de música, nós temos ações de formação cultural para dança, para quem quer trabalhar com rádio e com TV, para quem quer ser ator de teatro, para quem tem vocação para o canto. Nós temos uma programação de formação de jovens nessa área. Também organizamos na cidade a primeira edição do Festival de Música da Juventude. Temos também uma ação chamada Regueando, que é uma programação mensal de reggae nas praças e espaços públicos da cidade. E temos uma ideia para o futuro, que é criar um edital cultural nas praças, aproveitar artistas locais, e nessas praças que eu tenho recuperado e feito nos bairros da cidade, a gente tem uma programação. Por exemplo, quarta-feira na Praça Padre Cícero, lá do Zé Walter, vai ter uma programação de circo e dança. Quinta-feira na Praça da Caixa, no Conjunto Ceará, vai ter uma programação de teatro e música. A gente tem uma programação fixa nas principais praças da cidade com artistas locais. Isso dá espaço e oportunidade para os artistas locais e dá, o que é mais importante, a oportunidade do lazer e da cultura gratuita nos bairros de Fortaleza. Não sei se respondi, mas esse é o que a gente tem feito e o que quer fazer se tiver um eventual segundo mandato em Fortaleza. Roberto Cláudio, a água é um recurso natural indispensável para a vida humana. Afinal, onde há água, há vida. O Ceará passou em 1915 por uma seca registrada por Raquel de Queiroz em 15. Só que o nosso contato com aquela situação parece que não se prende apenas à literatura. Parece que
aquela situação está cada vez mais perto do nosso cotidiano. O que o senhor tem a oferecer acerca do tratamento e um possível racionamento de água na cidade de Fortaleza? Bela pergunta, João. Belíssima pergunta. Só dar um argumento importante, assim, fazendo inclusive reconhecimento ao valor do povo cearense. Ao longo desses pelo menos 30, 35 anos que se passaram, o estado do Ceará passou a entender que a seca é um fenômeno natural recorrente, para o qual era importante que a gente se preparasse com tecnologia, com ciência, com conhecimento para amenizar os efeitos desse fenômeno que, de alguma maneira, está fora do controle humano o seu acontecimento. Mas a gente pode reduzir os impactos dele se tiver a ciência a serviço disso. E o Ceará se transformou hoje no grande celeiro, né, de soluções de recursos hídricos para o Brasil. Açudes, barragens, eixões, ligações entre bacias, tudo isso foi feito ao longo desses 30 anos. As nossas universidades fizeram mestrados, doutorados em recursos hídricos, e nós estamos exportando gente e talento para o Brasil para poder trabalhar nessa área de recursos hídricos aí afora. Isso fez com que os efeitos fossem amenizados. Se essa seca, que tem quase 5 anos agora, tivesse acontecendo há 30 anos atrás, os efeitos estariam sendo devastadores para a população. E só são menores graças ao conjunto dessas descobertas científicas e dessas ações de governo que foram implantadas ano a ano ao longo desse tempo. É importante que a gente faça esse reconhecimento. Entretanto, há um problema presente. É o 5º ano de seca e nós não sabemos o que virá para o futuro. Tem uma obra em andamento que é a transposição de São Francisco, com prazo de previsão para o próximo ano. Caso as águas do São Francisco beirem e lambam, né, o nosso Cariri, já há aí um canal construído que vai permitir que essas águas perenizem parte das nossas bacias e aliviem, inclusive, a eventual falta de água na região metropolitana de Fortaleza. Entretanto, isso é uma possibilidade. A gente tem que trabalhar agora a possibilidade também dessas águas não chegarem e a gente ter outro ano de seca e, com isso, uma possibilidade real de falta de água na região metropolitana de Fortaleza. A gente tem trabalhado 3 ações, João. A primeira, junto com o governo, é fiscalização. Eu vou dar um dado a vocês que é assustador. Quase 40% do consumo da água da CAGES, ela é produto de perdas ou desperdício, ou roubo de água. O que quer dizer isso? O que é perda? Sistema velho e a água vazamentos em casas, a nossa própria rede, e o pior, muita gente, às vezes até grande, se utilizando desse sistema, fazendo, né, uma utilização, como é que eu posso usar um termo mais polido, ilegal dessa água do sistema. Então nós estamos agora implantando com todos os nossos agentes municipais, junto com o governo, uma grande ação de fiscalização para identificar perdas e roubo de água. Essa é uma ação que já está em curso. Uma segunda ação importante é uma ação educativa. Né? Todos os nossos agentes que hoje têm contato com a comunidade, agentes de saúde, endemia, na educação, estão treinados e educados para poder levar uma mensagem do uso racional dessa água. Tomar banho, lava, eu que sou careca não tenho todo esse problema não, mas quem é mais cabeludo como as meninas aqui, molhou a cabeça, fecha a torneira para lavar a cabeça e depois volta, vai lavar o prato, não deixar a torneira aberta o tempo inteiro. Isso parece bobagem, mas a economia dessa água individual, coletivamente em cada casa, salva mais tempo de água para evitar um racionamento. Então, a ação educativa é outro elemento importante, o governo e a prefeitura têm feito isso. E o terceiro, nós já estamos fazendo também, é a perfuração de poços nos prédios públicos e praças públicas de maior consumo de água. Evitar o uso da água da CAGES, por exemplo, em hospitais, que são grandes consumidores, em grandes escolas, em grandes praças, e ao invés de usar água da CAGES, usar a água do poço profundo, perfurado. Essa é uma terceira ação que pode contribuir para evitar o racionamento de água em Fortaleza. Todas as 3 estão sendo feitas. Além disso, os nossos técnicos estão trabalhando com os técnicos do governo e há algumas soluções em implantação feitas pelo governo do estado que vão ajudar aqui em Fortaleza. Uma
é uma adutora no sistema Cauípe, que é um sistema aqui no Aquiraz, que vai permitir maior água para Fortaleza. O outro também é o reuso de água, também um sistema novo no Maranguapinho, para poder permitir também mais água para a cidade de Fortaleza. Então, já falei demais aqui, mas essas são algumas soluções que estão em implantação. E aí a mais importante de tudo é a mensagem do João do uso consciente, do uso racional, porque o interior, já está faltando água no interior, para que Fortaleza tenha água para beber e para tomar banho. Grande parte das nossas bacias, né, da cidade já estão racionando água para a produção, para poder garantir água para o consumo humano. Então é muito importante que haja essa consciência aqui, porque quanto mais a gente preservar a água aqui, mais a gente está preservando água para as pessoas viverem dessa água para produzirem na terra do interior do estado do Ceará. Então, eu queria agradecer primeiro por disponibilizar um pouco do seu tempo para a nossa entrevista. Esclarecer também suas propostas, não só para a gente, mas todos que assistirão o TV CLF nas redes sociais e as suas considerações finais. Queria agradecer a oportunidade, o debate super inteligente, com perguntas apropriadas e conectadas à cidade, à realidade de Fortaleza. Dizer que eu estou muito entusiasmado e empolgado, né? Estou hoje muito mais experiente, acumulei experiência, conhecimento. A nossa casa, né, a prefeitura está mais organizada, temos projetos em andamento e tenho a convicção que se tiver a oportunidade de um segundo mandato, nós vamos poder dar continuidade às boas ações que nós começamos, além de trazer outras inovações, como foram as bicicletas, os binários, o bilhete único, as escolas em tempo integral, continuar com esse espírito inquieto e dinâmico de continuar inovando para servir a nossa cidade. Eu tenho a consciência que uma cidade não se muda, nem começa, nem acaba, nem se transforma em apenas 4 ou 8 anos. Mas se nós tivermos gestões que têm uma responsabilidade de continuar as boas coisas, de trabalhar de forma dinâmica e competente no presente e preparar a cidade para o futuro, e a gente tiver esse ciclo, né, de uma boa continuidade, independente de governantes serem diferentes e pensarem diferentes um do outro, quem ganha com isso é a cidade e o futuro delas, que será certamente construído por uma geração de jovens como vocês, mais conscientes e mais responsáveis com o seu entorno social. Parabéns pela entrevista, fico muito grato pela oportunidade de conversar com os alunos, professores do colégio e da Faculdade Lourenço Filho também. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Tchau.